Venda de Ryan por 250 milhões de reais. Thiago Mendes, muito elogiado pela imprensa. Tem também informações sobre Felipe Coutinho e a responsabilidade de ser o novo 10 da Colina Histórica. Essa e muitas outras informações você verá aqui nesse Acorda Vascão, que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino nesta manhã de domingo. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, né, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante chegando sempre pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você aí amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior aqui dentro do YouTube. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente, este Acorda Vascão, com uma das principais notícias deste mês de julho. Se prepara, porque talvez é o assunto que você vá mais escutar durante este mês, que é relacionado à venda do Ryan. E não apenas desse mês de julho, mas também do mês de agosto e do início do mês de setembro. Eu digo, até o último dia da janela de transferências, você vai ouvir sobre o assunto venda do Ryan. O Ryan hoje, amigo torcedor vascaíno, é um nome muito bem avaliado no mercado da bola. Um jogador tratado como joia, joia mesmo. Um jogador que é cuidado, é tratado, é observado, é analisado e é valorizado pelo mercado, principalmente do futebol europeu. O Ryan é visto como um grande jogador. O Ryan é visto como um atleta que vai se destacar em muito no futuro do futebol. Um atleta visto como um atacante moderno, um atleta polivalente que pode atuar em diversas funções do setor ofensivo, o tal do atacante perfeito. E acima de tudo é muito jovem, né? O vascaíno, ele acho que esquece um pouco às vezes da idade do Ryan, gente. O Ryan tem apenas 18 anos de idade. O Ryan é o jogador mais jovem a marcar gol com a camisa do Vasco da Gama. Apenas 16 aninhos de idade, o Ryan já estava marcando um gol no Beira-Rio contra a equipe do Internacional no Campeonato Brasileiro de 2023 com o técnico Maurício Barbieri na beirada do campo. As coisas passam muito rápidas e o Ryan está indo para sua terceira temporada no profissional do nosso Cruz Maltino. Nós não podemos tratar o Ryan como algo normal. O Ryan é alguém fora do padrão. O Ryan é um craque. O Ryan é uma joia. O Ryan é um jogador com um talento absurdo. E se eu sei disso, você sabe disso, a Europa sabe disso. E a partir do momento que a Europa vê jogadores como o Ryan, amigo vascaíno, é uma corrida pelo ouro. Essa é a grande realidade. O Ryan é um ouro, o Ryan é uma joia no Cruz Maltino que a Europa quer vir tomar. E a última informação relacionada a essa procura da Europa pelo garoto Ryan vem da Roma, da Itália, né, que estaria avaliando a possibilidade de formalizar uma proposta pelo garoto Ryan. A informação é que a proposta ainda não foi feita, diferente de algumas propostas que o Vasco já recebeu pela venda dos direitos econômicos do jogador. O Roma ainda avalia, estuda a viabilidade financeira de formalizar uma proposta pelo jogador. Inclusive ontem, um dos maiores jornalistas aí do futebol europeu, que é o Ekrem Kinur, ele trouxe informações relacionadas a esse interesse da Roma e deixou muito bem claro que é um interesse muito mais sério do que parece, que a Roma não está entrando nesse interesse pelo Ryan de brincadeira. A Roma quer levar esse jogador para a Itália. Entretanto, que hoje, olha que loucura, né, do que estamos falando. Mesmo diante desse interesse da Roma, o que afasta a Roma da possibilidade de ter o Ryan são os valores. Os valores assustam, amigo vascaíno. Não o Vasco, mas a Roma da Itália. A informação é que a Roma estaria disposta a investir um valor entre 15
a 20 milhões de reais pela compra, né, dos direitos econômicos do garoto Ryan. Hoje, 15 milhões de euros está gerando algo em torno de 95 milhões de reais, um valor muito abaixo daquilo hoje que o Vasco pede pela venda dos direitos econômicos do Ryan. E até a informação que tivemos ontem, através do jornal Sky Sports, é que o Vasco estaria disposto sim a vender o Ryan pelo valor de 30 milhões de euros. Hoje, 30 milhões de euros está chegando aí a casa dos 192 milhões de reais. Essa proposta para o Vasco é a proposta irrecusável. Uma proposta que, caso chegue à mesa do Cruz Maltino nesta próxima janela de transferências, e olha, amigo, não duvide se chegar, o Vasco estaria sim disposto a vender. Lembrando que o Ryan tem uma multa rescisória bem alta também. Hoje, a multa rescisória do Ryan está na casa dos 40 milhões de euros, algo em torno de 250 milhões de reais, um valor bem alto que o Vasco entende que é quase impossível vendê-lo por essas cifras. Então o Vasco abaixa um pouquinho o valor dessa multa, coloca a multa, aliás, abaixa um pouco a pedida se relacionado à multa e pede aí 192, 193 milhões de reais para vender o atleta. E aí você pode perguntar, Lucas, mas nos outros vídeos você não disse que o Vasco estaria nesse momento focado a não vender o Ryan? Sim, o objetivo é esse e segue sendo esse. O Vasco não quer vender o Ryan. O Vasco hoje não está no mercado, deixando claro, né, a você, amigo vascaíno, com a disponibilidade do Ryan à venda. O Ryan não está a leilão. O Ryan não é uma peça negociável. Entretanto, a partir do momento que a gente fala de um clube que tem uma dívida na casa de 1 bilhão e 300 milhões de reais, um clube que precisa de grana para fechar o seu orçamento da temporada, e tem um clube oferecendo o valor de 192 milhões de reais, 30 milhões de euros, para comprar o Ryan, o Vasco não vai ter como segurar. Foi o que o próprio Edmar Lopes falou na entrevista coletiva. E como a gente está nesse assunto, fique atento. Se liga aí nas palavras do próprio Edmar Lopes com relação à situação do garoto Ryan. O Mr. Diniz, o que ele pediu foi que os 11 jogadores, 12, os jogadores mais utilizados, os titulares, digamos assim, que não haja uma negociação, uma saída nesta janela. Agora a questão é que o Vasco vive uma situação financeira relativamente complexa e há propostas que não podem ser recusadas. A minha expectativa, juntamente com a diretoria, é manter o Ryan, não negociar o Ryan nesta janela, ok? Agora há uma multa rescisória, se alguém pagar a multa, nós não podemos fazer absolutamente nada. E eu acredito, muito honestamente, com o trabalho que nós estamos a fazer, que o Ryan vai ficar até ao final do ano no Vasco. Acredito, mas nada é impossível no futebol. Então, amigo vascaíno, foi como vocês viram aí, né? O Edmar Lopes deixa muito bem claro que hoje o objetivo, a partir até de um pedido do próprio Fernando Diniz, é a não venda do Ryan, mas caso chegue uma proposta financeiramente viável, o Ryan será vendido pelo nosso Cruz Maltino. Deixe a sua opinião nos comentários, mas é muito importante sempre bater nessa tecla, deixar muito bem claro a você que o objetivo do Vasco é a não venda do jogador. O Roma está disposto a investir um valor muito abaixo daquilo que o Vasco pede, então fique tranquilo. Se o Roma realmente for colocar na mesa o que está planejando colocar, que é 15 milhões de euros, o Vasco não vai sentar para conversar. O Vasco quer negociar o Ryan por um valor de 30 milhões de euros. Se alguém nessa janela chegar com esse valor, meu amigo pode ter certeza que o Ryan será vendido ainda nestes próximos meses, até o término desta janela de transferências. Show? Deixa aí, é claro, né, a sua opinião nos comentários. Mas enquanto esse negócio aí do Ryan ainda não é selado, e eu te garanto que será até o final do ano, com toda certeza confirmada a venda do Ryan, senão nessa janela, na próxima o Vasco não conseguirá segurar. O Vasco fechou, selou a negociação, a contratação do volante Thiago Mendes, né? Um jogador aí que há algumas temporadas vem sendo especulado em alguns clubes aqui do futebol brasileiro. Há 2 anos atrás o Flamengo tentou tirar o Thiago Mendes do Lyon e não conseguiu sucesso, êxito nessa negociação. Já na janela passada, o São Paulo, o Atlético Mineiro também vinham tentando a contratação do volante Thiago Mendes sem êxito algum. Nesta janela novamente, e dessa vez o Vasco tentou e pela primeira vez conseguiu a contratação do volante, 33 anos de idade, que chega para reforçar o setor de meio campo do nosso Vascão, né? Um primeiro volante clássico, camisa 5, como eu trouxe a vocês recentemente, volto a repetir, que pode atuar como camisa 8 e também como zagueiro. Um pedido especial do técnico Fernando Diniz para reforçar uma posição que o treinador entendeu como uma posição carente nesse setor de meio campo do nosso Vascão. Com relação ao jogador, chega depois de amanhã, terça-feira, aqui no Rio de Janeiro, já assinou o seu contrato de 2 anos e meio com o nosso Cruz Maltino
via online, né? Ou seja, lá do Catar ele já assinou o seu contrato e ele chega aí para se apresentar na quarta, iniciar os treinos e já estar à disposição do técnico Fernando Diniz, muito provavelmente para a partida de sábado contra a equipe do Botafogo. O grande problema dele não é a regularização em si. A partir do dia 10, todo o reforço já poderá estrear. O grande problema do Thiago Mendes é a questão física, né? A última partida do Thiago Mendes foi no mês de maio, né? No futebol do Catar, então dificilmente ele estará em condições de entrar em campo e atuar já nessa partida no clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Então o Vasco deve fazer uma preparação especial para pelo menos no jogo de ida dos playoffs da Copa Conmebol Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Thiago Mendes já pode estar à disposição do treinador e fazer a sua estreia com a camisa do nosso Vascão. É um salto de qualidade. Todo o respeito do mundo ao Hugo Moura, ao Jair, mas o Vasco ter o volante Thiago Mendes é uma experiência a mais, é uma qualidade técnica a mais e é um jogador muito importante, com toda certeza será muito importante, melhor dizendo, para o Fernando Diniz durante essa temporada. E ontem, talvez um dos maiores e melhores jornalistas do futebol, da imprensa, né, esportiva brasileira, que é o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, falou sobre a chegada de Thiago Mendes ao Vasco e é claro, né, fique aí, dê uma olhada no que PVC falou com relação a Thiago Mendes e até sobrou um pouquinho para o PVC falar também sobre Felipe Coutinho, essa responsabilidade do Cria vestir a camisa de número 10. Se liga só. Não, São Paulo queria há muito tempo, chegou muito perto de contratar, depois o Atlético entrou no circuito para tentar também, quem levou foi o Vasco. Claro que o tempo passa para todo mundo, mas ele jogou com o Fernando Diniz gosta muito dele. É um jogador de muita saída de jogo, muita qualidade com a bola no pé. Pode ser melhor do que o Jair, pode ser melhor do que o Tietê para fazer essa transição como segundo volante. Eventualmente pode jogar aberto pelo lado direito também. Então, dá versatilidade, tem experiência, vai ser um grande reforço para o Vasco. Você acha que ele chega então para ser titular? Acho que chega para ser titular. A não ser que você vem do Catar, você está num outro nível físico, você passa um tempo longe de competição mais forte, mas pelo futebol que a gente conhece, o Thiago Mendes, ele chega para ser titular. Ele ficou 2 anos no Catar, você acha que ele vai precisar se readaptar? Muitas vezes precisa, muitas vezes tem jogador que chega do Catar e chega jogando bem. O ponto é, faz 2 anos que o São Paulo está falando que vai trazer, quem trouxe foi o Vasco. Um outro tema, né? Felipe Coutinho, né? Vai ficar no Vasco por mais um ano. É uma boa? Eu acho muito bom, mas o problema é que o Vasco tem que se reestruturar sem apostar que um ídolo vai ser esse ponto de reestruturação. A reestruturação pode ter um ídolo, mas o ídolo não é a reestruturação. A grande grife, o maior marketing que existe no futebol é vencer. Então, por que o Felipe Coutinho vai agora usar a camisa 10? Porque o Payet fracassou. A torcida ficou adorando o Payet era maravilhoso, o Payet adorou o Rio de Janeiro, o Payet foi embora e o resultado do Payet foi o quê? Positivo? Não ganhou nada com o Payet. Custo-benefício não valeu. Então, o ponto central é que tem que ter um Vasco. O Vasco tem que ser Vasco. O Vasco tem que ser do tamanho do Vasco. Coutinho é parte disso. E aí, amigo vascaíno, deixe também a sua opinião aí nos comentários sobre o que você achou das palavras do PVC, né? Elogiou muito o Thiago Mendes, deixa aí o vascaíno até um pouco empolgado e também deu até tempo dele falar sobre Coutinho. Coutinho que já, nesse próximo sábado, daqui a 6 dias, teremos Vasco e Botafogo, vai estrear com essa camisa de número 10. Deixa a sua opinião sobre Thiago Mendes, deixe sua opinião também sobre Felipe Coutinho. Tá empolgado em ver o Cria vestindo a camisa de número 10 do nosso Vascão? Depois do Evander lá em 2017, o Vasco volta a ter um jogador formado na base Cruz Maltina vestindo a camisa de número 10. Depois de 8 anos, cara, que loucura de fato. E de cria para cria, tivemos aí o Chelsea entrando em campo na sexta-feira, né? Contra a equipe... Esqueci contra o Chelsea. O Chelsea enfrentou a equipe do Palmeiras. Isso passou. E o Andrei, após a partida, falou exatamente sobre o Felipe Coutinho. O mesmo Leonardo Baran que perguntou ao PVC sobre Coutinho, sobre a situação envolvendo, né, o Thiago Mendes, perguntou ao Andrei sobre Coutinho sendo 10 do Vascão. E olha que legal, né? Dê uma olhada nas palavras do Andrei, inclusive rasgar elogios aqui ao Baran, que está fazendo um trabalho bem legal lá no Mundial, levando o nome do Vasco, mesmo o Vasco não estando presente por lá. Se liga aí só nas palavras do Andrei. Ficou feliz com a permanência do Coutinho por mais um ano lá? Ah, claro que fiquei sim. O Coutinho é um baita jogador. Eu tive com ele antes da convocação, que eu estava me preparando lá no Vasco, e pude falar com ele um pouco. Sou um fã dele, fã número 1, então acho que vai ser importante pro Vasco. Vai ser, não, ele é muito importante pro Vasco.
e que essa parceria Coutinho e Vasco possa dar muito certo. E aí, amigo vascaíno, gostou das palavras do Cria? Saudade do Andrei? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão de domingo. Já já eu tô de volta aí com o nosso Fala Gigante. Ainda tem Boa Noite Gigante hoje. Conto muito, é claro, com a sua presença, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Quase que a garrafa cai, mas vambora, curta, compartilhe, se inscreva. Já já eu tô de volta e como eu sempre falo aqui no canal, é claro, saudações vascaínas.